Muito bem. Ainda que tenhamos andado um pouco, mas nossa intenção é fazer esse resgate sobre o interesse sobre a vida cotidiana, para então, né, aprofundarmos em cima de categorias que julgamos ser pertinentes para nós pensarmos essa relação com o nosso conhecimento, né? Pois bem, pessoal. Então, para aqueles que estão acompanhando aqui ou que irão acompanhar de forma assíncrona, pois esse vídeo será disponibilizado no YouTube, resgatamos para mostrar o seguinte aspecto: o interesse da vida cotidiana, ele é um interesse sociológico contemporâneo, mas o cotidiano é algo que já era interesse da humanidade há muito mais tempo. Citamos aqui, a princípio, os primeiros filósofos que, na relação e na observação com aquilo que está exterior ao próprio sujeito que pensa, ao sujeito que é consciente, ao buscar descobrir o que está na natureza, naquilo que está inato na formação em torno deste ser, então eles começaram a elaborar e tecer questões acerca disso. Queremos aqui, então, fundamentar que o conhecimento ela é uma constituição histórico-social também amarrada, também constituída a partir deste metabolismo do ser humano com a natureza. E é claro que esse metabolismo nos levou a um desenvolvimento enquanto seres neste contexto. Pois bem, então se a gente está buscando fazer essa observação pertinente, né, significa que aquela observação feita pelo professor José de Souza Martins nos mostra uma característica que é bastante curiosa sobre o pensamento social, sobre as teorias sociais e sobre o desenvolvimento das ciências sociais de uma forma geral na contemporaneidade. Se lá atrás, veja bem, lá atrás, os filósofos iniciantes começaram a tentar buscar resposta nessa relação com a natureza e buscar explicar o que está nos fenômenos fora dele e também depois interiormente, num contexto contemporâneo, se buscou, né, tratar a partir do que o sujeito tem a dizer, o sujeito tem a expressar. O sujeito, enquanto um ser presente no mundo, um ser no mundo, volto a utilizar a expressão de Martin Heidegger aqui para deixar gravado na nossa aula de hoje, né? Esse sujeito que é um ser essente, que age, que convive com outros e que elabora, percebe, né, as coisas e constitui subjetivamente os elementos que estão na sua realidade, podendo ter aproximações ou não com o contexto mais geral. Ocorre que, em abordagens contemporâneas, nem sempre se está buscando o que está na relação com o que seja a categoria, que eu vou chamar aqui, uma categoria também importante, o que esteja relacionado à totalidade. Então, veja bem, neste recorte rápido que eu estou fazendo aqui com vocês, observamos que características das ciências humanas contemporâneas volta-se ao interesse do sujeito, ao interesse do indivíduo, ao conhecimento que este tem. Logo, àquilo que inclusive se encontra em sua constituição subjetiva. Agora, o que é importante de nós também tratarmos? Se isto veio enquanto uma resposta a também um tipo de pensamento, teoria que foi desenvolvido, que se buscava observar e tratar o fato social, o fato observável, enquanto aquilo que era o modo correto de se fazer ciência. Então, a gente saiu de uma discussão sobre o cotidiano e a gente avançou para entender que as teorias sociais são teorias explicativas e são abordagens sobre a realidade. Nesse processo
nós tivemos uma grande constituição de uma teoria que até hoje se faz presente e influente, mas que o cotidiano, para esta abordagem, ela é aquilo que é observável e é aquilo que é mensurável. Aquilo que é possível por instrumentos consagrados pela ciência de poder observar e falar então sobre este fato. Estou dizendo aqui então, enquanto uma característica importante, o positivismo. O positivismo enquanto uma teoria explicativa, uma teoria que veio buscar ou investigar a sociedade, mas veio buscar investigar a sociedade a partir dos parâmetros já consagrados das ciências da natureza. Aquilo que era empiricamente observável na física, na química, na biologia, aquilo que era empiricamente possível de comprovar também pela matemática, pela estatística, por métodos que mensuram a realidade ou possam mensurar o fato social, então torna-se possível, nesta abordagem, nós aproximarmos de dizer que o cotidiano para o positivismo é aquilo que está no observável. Só que aí nós temos uma contradição interna dentro do positivismo. Se o cotidiano é um elemento observável, mas o cotidiano ele não pode ser encarado apenas como fato que se observa, aquilo que está ali somente aparentemente apresentável, então significa que o cotidiano para a abordagem positivista não é interessante, não interessa. Então, vamos pensar o seguinte exercício, que eu depois quero fazer ao final da aula com vocês também. Se a gente pega um tema como violência e escola, por um método e teoria como o positivismo, para tratar da violência, vai buscar a partir daquilo que seja mensurável. Vai tentar fazer levantamentos estatísticos sobre qual que é o grau, que tipo de violência, se encaixa em qual tipo de norma jurídica, se é latrocínio, se é assassinato, se é roubo, se é furto. Então, nesse caso, então, o que torna essa abordagem para o positivismo pertinente de estudar a questão da violência na escola é a partir do que os dados podem apontar. Agora, veja bem, quando a gente fala de um tema como esse, violência e escola, nós também indicaremos que há outros elementos presentes e que determinam a violência. Indicadores econômicos podem nos ajudar a pensar e a fazer pontes em que seja possível afirmar que desigualdade, desemprego, falta de estrutura, falta de acesso a alimento, falta de acesso a bens, possam ser elementos que indiquem a constituição de atos que irão ferir, que irão entrar em contradição com aquilo que juridicamente está normatizado. Só de ter trazido esses elementos, a gente já aponta que tratar da violência na relação com a escola, seja ela a violência na escola, seja da violência que está ali no entorno daquela escola onde ela está inserida, naquela localidade onde está inserida. Neste aspecto, o fato que eu vou observar pela estatística nem sempre poderá observar aquilo que são também as determinações que são sociais que podem levar ao surgimento da violência e de atos violentos, criminosos dentro dessa instituição. Então aqui eu quero basicamente dizer o seguinte para vocês. Nesse exercício que fizemos, a gente chega a uma conclusão apontada por um autor
na qual eu me baseio muito para tratar esse trabalho aqui com vocês, chamado Giorgio Lukács. Giorgio Lukács, um filósofo húngaro, vai nos dizer o seguinte, que então, a partir do que ele estuda, o cotidiano não é algo que interessa para o positivismo e o neopositivismo que posteriormente surgiu. Porque não está interessado em observar as determinações que estão por trás dos objetos de investigação. Eu vou até melhorar aqui, em vez de falar que estão por trás, que entremeiam o objeto de investigação. Mesmo porque, diferente do que acontecia lá no positivismo, de encarar um fato social igual é uma coisa, lembremos lá do Émile Durkheim, que para estudar a sociedade, ele encarava o fato, a semelhança como se fosse uma coisa, como se fosse uma pedra, como se fosse uma planta, como se fosse um objeto observável. Neste aspecto, nós estamos lidando com um objeto, no caso a própria sociedade e os próprios fenômenos presentes nela, que são constituições históricas, sociais, recheadas de objetividades na constituição nossa, nesse metabolismo com a natureza. Nós nos objetivamos e transformamos, e dessas transformações todo um complexo das relações sociais foram sendo constituídas, e que também determinam a própria subjetividade. Neste ponto, o que é objetivo das nossas relações constituídas entre os seres humanos e na relação com o ser humano e com a natureza, ela também é elemento de constituição das características nossas subjetivas. Se a gente põe neste ponto, existe então um limite no positivismo, pois não está interessado naquilo que também está presente nessa relação objetividade e subjetividade. Por isso, o cotidiano não seria um elemento de investigação para o positivismo. Ao contrário, foi o surgimento de uma abordagem como foi a fenomenologia, em que o interesse estava justamente fincado, centrado no que as pessoas pensam e percebem sobre o que ocorre com ela, onde ela está. Nesse aspecto, o interesse no cotidiano se torna pertinente, pois vai querer perceber o sujeito que vive as suas relações, que vive os seus amores, as suas agruras, as suas dificuldades, medos, inseguranças, que vão ter determinadas formações de gestos, emoções, tudo aquilo que está presente na sua vida presente, na sua vida em que ele está ali o tempo inteiro vivendo, como nós estamos aqui vivendo. Então, nesse ponto, já temos uma característica importante de colocar que a fenomenologia, ela é fundamento, surgiu na sua fundamentação para buscar entender a vida cotidiana. Dela, inclusive, surgirão outras abordagens, né, como é o interacionismo, que vai ter influência vinda dessa investigação da fenomenologia, que vai observar as interações sociais, a forma como os seres se interagem e dão sentido a essas interações. Há abordagens compreensivistas, há abordagens antropológicas, em que está centrado no que os sujeitos, veja bem, têm intenção e percepção sobre as coisas. Então, nesse ponto, nos torna importante observar uma terceira característica. A fenomenologia surgiu enquanto resposta ou enquanto contraposição à forma como o positivismo investigava a sociedade e, consequentemente, os fenômenos sociais. Tanto é que sai, ou melhor dizendo, a palavra fato social, fato observável, não tem importância na fenomenologia.
é tratada o fenômeno. O fenômeno, ela é uma constituição que é eivada de uma característica vinda do próprio sujeito, da intencionalidade que ele tem com o objeto, ou com os objetos. Consequentemente, na fenomenologia, a investigação busca tratar da percepção que os sujeitos individuais possam ter sobre um fenômeno social. Vamos voltar ao exercício da violência e escola. Tema: pela fenomenologia, poderíamos dizer o seguinte, bem a grosso modo. Se alguém quisesse fazer essa investigação, poderia realizar as seguintes perguntas, inclusive pergunta-problema, tornar um problema de pesquisa. Como que os estudantes de uma escola periférica na região de Goiânia concebem a violência? Então veja bem, a pergunta é feita para investigar o que o sujeito pensa, como ele percebe, como ele concebe a violência. Qual é a representação construída por estudantes de uma escola periférica na cidade de Goiânia acerca da violência? Ao tratar dessa forma, nós estamos então mostrando que o objeto de interesse para a investigação vai ser o que se constitui subjetivamente entre esses sujeitos. Só quero lembrar aqui para vocês que estão fazendo exercícios até um tanto quanto simplistas, mas é o que eu quero deixar bem compreensível e demarcado, diferença entre essas abordagens. E mostrar que nessas diferenças nós temos, na comparação agora feita entre positivismo e fenomenologia, nós temos um pequeno avanço. Agora, o avanço também não significa que suprime tudo que foi feito. Mas daí a gente vai chegar lá daqui a pouco. Neste aspecto, veja bem então, se eu estou fazendo a pergunta, o que os estudantes pensam sobre a violência na escola? Como eles concebem a violência? Então, eu estou querendo buscar investigar o que está constituído subjetivamente nesses sujeitos. Eles serão sujeitos da pesquisa. Eles e elas, obviamente, eles e elas serão investigados, mas também podem se tornar sujeitos, participantes, e que pode ajudar nas definições do próprio processo de investigação. Então, quando a gente pensa esses deslocamentos, a gente saiu de um elemento que é o de entender a coisa como um fato, como um objeto a ser observado, igual se observasse num microscópio, e estamos saindo disso, de um campo aparente, e migrando para o que é do subjetivo. Migrando para o que os sujeitos pensam e elaboram. Espero que esteja mais ou menos desenhado essa diferença para vocês. E é claro, né, eu quero aqui com vocês, né, tecer alguns diálogos, né? Volta e meia eu vou abrir aqui o chat para poder ver se tem alguma pergunta, mas caso queiram fazer perguntas, levante a mão utilizando aí a ferramenta da mãozinha, tudo bem? E aí a gente vai também tecendo algumas considerações a mais. Espero que até aqui esteja tudo bem. Se nesse desenho mostramos que o interesse... Antes de eu passar então para aqui uma síntese, passar para o terceiro momento. O Alexandre levantou a mão, pode falar, Alexandre. Desculpa, professor, aquele pressionando sem querer. Ah, tranquilo, acontece. Então veja bem. Estamos aqui tratando já, passamos rapidamente, né? Nós não temos muito tempo para poder discutir ainda mais. Lembrando para vocês que a nossa aula iniciou ali 7 horas, teve essa primeira meia hora, então a intenção nossa é encerrar 9 a 9h30, mais tardar 9h30. Como é recomendável,
em atividades de ensino remoto, né, nós temos atividades num tempo de 2 horas, né, não vou extrapolar isso. Então veja bem, nós estamos aqui então deslocando do fato e observando para além do fato o que está na intenção, na intencionalidade e na percepção dos sujeitos. Duas palavras importantes para a fenomenologia. Percepção, né, para além do fenômeno, claro, fenômeno, percepção, né, intuição, inclusive entre os fenomenólogos nós temos diferenças entre eles, algumas pequenas diferenças, mas volto a dizer, do Husserl, Edmund Husserl, ele também está no processo de observar e investigar o que está na intuição dos sujeitos. Interação, intuição, percepção, o que pensam, o que elaboram, enquanto sujeitos pensantes. Neste sentido, a fenomenologia se propôs enquanto um método que avançasse para além do que era observável presente na corrente positivista, pois ela queria, em um fenômeno social, tentar desvelar o que era essência, o que é essência no fenômeno social. A grosso modo, essência para a fenomenologia é aquilo que se encontra no ser e é o que é. Poderíamos até fazer uma pequena aproximação àquilo que está inato e aquilo que constitui o ser que é. Isso tem um problema. Isso vai trazer um seguinte problema. Este ser no mundo, voltando à expressão de Heidegger, um ser que se encontra no mundo, enraizado nele, é um ser que, em sua essência, ele possui elementos constitutivos que o tornam o que é. Agora, veja bem, aqui é muito importante, pois é uma crítica pertinente a que nós tracemos para esta abordagem. Deixa eu só atender aqui, mais gente entrando. Este elemento da essência na fenomenologia não é tratado de forma histórica. O fenômeno social observado na vida cotidiana não tem enquanto elemento central de que eles são constituições históricas, que o fenômeno possui determinações históricas e sociais. Neste ponto, voltemos ao exercício da violência na escola. Se lá, quando a gente falou do positivismo, dissemos, né, elaboramos que a violência ela pode ter variadas determinações e mediações que atravessam, que formam e que a constitui e que torna presente na sociedade ou naquela escola que foi nosso objeto aqui inicial de reflexão. Para a fenomenologia, quando realiza a pergunta sobre como as estudantes concebem a violência, ela não está preocupada com o caráter histórico da formação das determinações sobre a violência. Isso é um elemento importantíssimo, pois quando a gente pensa volto a dizer essa palavrinha que é muito importante, nas determinações sobre a violência na escola, nós observaremos aquilo que são constituições socialmente produzidas, socialmente constituídas, e mais que isso, que mudam com a própria mudança da constituição social.
Um exemplo de mudança sobre a violência é que até anos atrás, séculos atrás, catar lenha não era considerado crime. Aí eu vou trazendo esse exemplo de um dos primeiros textos que um próximo autor que a gente vai discutir, que é o Karl Marx, ao ele fazer a análise das transformações sociais, dos modos de produção que estavam acontecendo ali na Europa naquele momento histórico, ele fez uma interessante reportagem que depois a gente pode passar referência desse texto, chamado Os Despossuídos, para a gente mostrar como que muda a violência de acordo com também o caráter normativo social que é organizado. Então, anos atrás, séculos atrás, quando ainda não havia um alto grau de desenvolvimento da propriedade privada, as pessoas poderiam buscar lenha no mato. Quem lembra aqui do filme do Robin Hood, algo assim, mais ou menos ilustrativo? Buscava tudo na floresta, a lenha, cortava a árvore, etc, etc, etc. Com a consolidação da propriedade privada, começou a surgir alguns conflitos inicialmente não previstos pela legislação, que era o quê? As pessoas que não tinham propriedade privada, ou seja, não detêm um meio de produção, que essa é a característica da propriedade privada, não possuem um meio de produção, como a terra, continuavam buscando a sua lenha nas florestas. Só que a partir de um determinado momento, aquela floresta já não era de todos, virou propriedade privada de alguém, de um grupo, de uma pessoa. Neste ponto, e aí é onde entra a reportagem do Marx, a investigação que ele fez, foi-se observando a mudança legal em que aquelas pessoas que antes catavam lenha, e veja bem, quando eu falo catar lenha, não estou nem falando de derrubar árvores mais, estou falando daquela lenha que fica, que são os galhos que caem na terra, aqui, ou seja, aqui que está na própria natureza, que no caso não era aproveitável. Era a lenha que estava na terra, era aquilo que era sobra de árvores cortadas, que não tinha função social. Porém, em um determinado momento, os donos do meio de produção, da propriedade privada, começaram a tensionar com o surgente Estado moderno uma legislação em que fosse proibido dessas pessoas de catarem as lenhas para a sua própria subsistência. Se antes, então, não era crime catar lenha na natureza, porque era um elemento da natureza e era para todos e todos, em um determinado momento histórico, virou crime. Eu quero tratar deste exemplo para a gente mostrar que, para esse tema que estou tecendo aqui com vocês sobre violência e escola, a constituição da violência é uma constituição histórica, multiplamente determinada e em constante transformação. Fica claro isso para vocês? E aí eu vou retornar ao ponto de dizer onde se encontra, segundo esta observação, segundo esta abordagem que eu tenho tratado com vocês aqui, uma abordagem materialista que me guia aqui, é de mostrar que quando a fenomenologia vai investigar a violência e investiga o que as pessoas concebem, elaboram, pensam, ela não vai buscar tratar do caráter histórico da constituição desses próprios elementos que levam à violência. E espero que isso fique claro para vocês, para mostrar então que, dentro de uma abordagem materialista, histórico, dialética,
Um tema como esse, que nós estamos tratando de a violência e a relação com a escola, não pode ficar fixado no aparente, não pode também somente buscar no que os sujeitos pensam e elaboram. A constituição de um fenômeno social deve ser tratado na relação desse fenômeno presente na realidade concreta e na totalidade social. Ou seja, temos que observar as diversas camadas de constituição do fenômeno, entendendo inicialmente que esse fenômeno é uma constituição humana, social, ela é uma produção social, ela é historicamente desenvolvida e que, neste constante processo, o fenômeno pode mudar, pode haver mudanças, transformações, porque os próprios seres em sociedade transformam, se modificam e assim por diante. Agora, veja bem, a abordagem materialista não está pensando somente no aparentável, como também não está pensando somente no subjetivo, mas está pensando a partir da forma como os seres humanos, os homens e mulheres, concretamente organizam a sua vida social, que concretamente estabelecem suas relações sociais, que concretamente constituem os elementos presentes em uma sociedade. Neste ponto, veja bem, muito importante, porque às vezes isso gera confusão. Então, nesse ponto, no materialismo histórico-dialético, aquilo que imediatamente nos apresenta, aquilo que é apresentável, aquilo que está lá no cotidiano como que de imediato nos aparece, é ponto de partida, assim como era para os próprios empiristas. Bom, esse é um pequeno parênteses que eu acho interessante, é de observar então também outro aspecto do desenvolvimento das teorias sociais. Elas não significam suprimir tudo o que foi desenvolvido antes. Então, por exemplo, o que é aparente, o que é observável, como foram com os empiristas, para Marx também é um ponto de partida e deve ser tratado. Agora, diferente desses autores do empirismo, o fato observável, aquilo que é aparente, ele pode maquiar o que seja o real, pode não deixar transparecer o que está eivando de constituição destes elementos, desses fenômenos sociais. Então, na abordagem materialista, o aparente enquanto ponto de partida, a vida cotidiana enquanto ponto de partida, mas devemos também buscar identificar aquilo que seja da essência do fenômeno. Agora, importantíssimo, preste atenção. Falamos de essência lá na fenomenologia. Falamos que a essência, lá na fenomenologia, ela não tem centralidade na história. Agora aqui, na abordagem do materialismo histórico-dialético, a essencialidade, ela é histórica. Isso é um ponto importantíssimo. Novamente, no exercício que fizemos da violência e escola, minimamente observamos transformações qualitativas também acontecidas
sobre o que seja a violência. Neste ponto, estamos capturando aqui a concepção de essência no materialismo histórico-dialético, é que a essencialidade ela é histórica. Uma outra palavrinha que também pode ajudar a pensar a partir da história é substância, substancialidade. Para Marx e para Lukács, esse autor que eu já citei aqui, substancialidade, assim como essencialidade, as suas características é que elas são históricas. Historicamente desenvolvidas, historicamente produzidas pelo próprio ser social. Então, por isso que a categoria da história para Marx ela é importante. E aí, quando a gente está tratando de história, nós estamos tratando aqui de um consecutivo desenvolvimento de fatos. Não é isso. Estamos falando que, na forma como seres humanos produzem a sua vida social, produzem os elementos necessários para a sua constituição enquanto seres humanos, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, nesta produção da sua vida, e aí quando eu digo isso é produção material, mas também imaterial, é que se tem a constituição da história humana. A história é um desencadear em que é ocasionado pela própria forma como seres humanos se desenvolvem. Se desenvolvem, se constituem enquanto seres sociais, se constituem enquanto sociedade, se constitui a sua forma de produzir a vida, material e imaterial. Então, nesse ponto, quando a gente pensar o cotidiano escolar de que vocês vão investigar, se a gente for pensar um tema, eu vi aqui na apresentação, eu não vou esquecer o nome aqui, né? Mas um tema do gênero, que teve uma que apresentou aqui, né, na nossa apresentação, que colocou. Quando a gente pensar questões de gênero, identidade de gênero, identidades sexuais, é pensar esse tema, inclusive, na forma como seres humanos se desenvolveram e produziram e formaram as concepções sobre a sexualidade e sobre o gênero. Isso é um elemento importante para mostrarmos que aí chega na nossa definição mais importante da noite, talvez. Que os objetos de investigação que vocês proporão trabalhar são objetos socio-históricos. E nós poderíamos, inclusive, fazer uma pequena brincadeira. Objetos entre aspas, para que a gente não confunda o mesmo objeto que a gente investiga lá nas ciências da natureza. Então, quando a gente pensa um tema que vocês desenvolverão, é um tema que está historicamente constituído, desenvolvido, e que caberá a vocês a buscarem, tratar e desvelar das determinações que estão presentes nesse cotidiano, naquele momento presente. Pois as determinações, elas podem também mudar, variar. Algumas consistem, outras não. E é por isso que, para Marx, quando a gente vai buscar tratar da investigação científica, nós devemos também buscar tratá-las observando quais são as categorias determinantes do ser social. Pois categorias, elas podem se manter. Um exemplo clássico para a gente entender isso. A categoria que determina a formação do ser humano, como o trabalho, ela atravessa a constituição humana desde tempos imemoriais
se encontra presente nos dias de hoje, mas o trabalho modificou nesse percurso. Não deixou de ser um elemento essencial para o ser humano. Não deixou de ser um elemento de determinação do próprio ser humano e de sua constituição. Mas, no percurso, até os dias de hoje, tivemos altos graus de modificação, a tal ponto de nós temos hoje uma forma que ela é particular a este modo de produção capitalista, que é o trabalho assalariado, o trabalho em que se tem a exploração de uma classe sobre outra, logo um trabalho em que o sujeito que produz, ele se encontra afastado, alienado do produto que ele produz. São as características básicas que estou colocando aqui do trabalho alienado. Trabalho alienado ou estranhado também, como tem sido utilizado. A partir de umas traduções que nós estamos tendo mais recentemente para as obras marxianas. Veja bem então, voltando ao nosso ponto de investigação inicial da disciplina. Neste sentido, quando a gente fala sobre vida cotidiano, não é possível tratarmos sem observar que o próprio cotidiano é um elemento imediato de uma realidade muito maior. Aqui eu quero até inclusive fazer ponte com um dos exercícios e uma das respostas que veio no fórum, em que havia uma dificuldade em entender se cotidiano e realidade eram a mesma coisa ou se eram coisas distintas. Bem, a grosso modo, o cotidiano é parte aparente, é parte imediata e, como estou colocando aqui, é parte particularizada da própria realidade. E a realidade sendo constatada por nós enquanto uma totalidade. Cabe fazer um pequeno reparo aqui. Totalidade não é a soma das partes. Isso pode ser lá no positivismo do Durkheim. A realidade, a sociedade é a somatória das partes que se encontram na sociedade. Para Marx, não. A totalidade, vai ficar engraçado, mas a totalidade é um todo articulado. É um todo articulado de vários complexos sociais, para utilizar o termo lucatiano. E quando a gente pensa, então, enquanto complexo, já deixa entender que é muito mais do que tratar da somatória de uma parte com a outra que se soma. Esse complexo é um conjunto de elementos que estão presentes na produção e na reprodução da vida social do ser humano, dos sujeitos, de um determinado momento histórico social vivido. Alexandre, você levantou a mão? Agora sim, professor. Então, porque eu acredito que a realidade cada um tem a sua própria realidade, ou seja, depende da abstração de cada um, né, e de como ele vai interpretar, né, a sua própria realidade. Então, eu acredito que seja isso, essa realidade, que é diferente do cotidiano. O cotidiano é uma coisa que acredito que seja factível, porque a realidade é apenas a abstração, e cabe a cada um refletir aquilo que ele vê como realidade. Muito bem, Alexandre. Tem uma questão muito interessante para a gente prosear um pouquinho aqui. Vamos fazer o seguinte exercício. Se estamos dizendo aqui que a sociedade e a realidade não é a somatória das partes
que é a totalidade, não é simples somatório, mas é um complexo de articulações, então nós não estamos, a grosso modo aqui, tratando a realidade de forma atomizada. Estamos tratando ela como se fosse um conjunto de elementos que estão intrinsecamente se tocando, ora se afastam, ora se aproximam, mas estão em relação. E aí a sua observação é bem bacana para a gente fazer o seguinte exercício. Se estamos tratando a realidade como totalidade, então eu particularmente, e a partir dessa orientação teórico-metodológica, costumo dizer o seguinte: nós não vivemos cada um uma realidade. A realidade para nós é a mesma. Alexandre, se não me engano, você é de São Paulo, né? Acho que aí eu já faço um pequeno adendo. Eu li todas as atividades de vocês. Infelizmente, eu só não tenho condições de poder dialogar, mas eu lembro aqui das atividades que vocês responderam. Mas eu estou aqui. Alexandre está em São Paulo. Vitor está no Rio Grande do Sul. Todos nós vivemos a mesma constituição histórica e social, no mesmo modo de produção. Todos nós vivemos no modo de produção capitalista. Todos nós vivemos no Brasil com suas constituições normativas, com as suas constituições de relações sociais. Agora, olha que bacana, Alexandre. A realidade, ela é uma para todos, mas ela é multiplamente determinada e mediada. Ao tratar dessa forma, veja bem agora o exercício. Se a realidade é a totalidade, e podemos já aproximar com a categoria que está presente lá no texto, é universal para todos nós, é universal para todos nós que vivemos no Brasil, é universal para todos nós que vivemos no modo de produção capitalista, que inclusive é mundial, não é só aqui. Aqui é o mundo inteiro. Isso é universal? Agora, na realidade, nesse recorte de realidade, que é onde o Alexandre mora, em São Paulo, ela é um aspecto, ela é um recorte. A realidade é a mesma, mas lá terá suas particularidades. Particularidades linguísticas, particularidades de comportamentos sociais, particularidade de desenvolvimentos das formas de produção social. Então, por exemplo, se comparar a produção industrial Goiás e São Paulo é muito mais desenvolvida, mas aqui não deixa de ter indústria. Ou seja, a industrialização é um elemento universal, mas que dentro da particularidade histórica e social, São Paulo é mais desenvolvida. Tem maior número de fábricas, maior número de indústrias e assim por diante. Então, olha só que coisa interessante para a gente pensar juntos. A realidade está posta para todos nós. Agora, ela apresenta facetas diferenciadas. Lá na periferia de São Paulo, ou lá na periferia do Amapá, nós continuamos sendo sujeitos, regidos pelas normas, pela normatividade, pelo modo de produção em que a gente está presente. Mas terão particularidades, pois lá na periferia, em São Paulo, teremos alguns elementos que possam ter mais desenvolvimento do que outros que estão presentes lá no Amapá. Por isso, esse exercício é importante para nós o tempo inteiro, a relação do universal com o particular e com o singular. Eu vi que teve outras mãos levantadas, deixa eu abrir aqui a fila, só um minutinho. Então, a Poliana e depois o Marco Aurélio. Microfone. Não ouvi ainda. Vocês estão ouvindo? Eu particularmente não estou conseguindo ouvir.
Então tá, Poliano, eu sugeriria de repente você reiniciar o Google Meet, de vez em quando tá dando esses bugs mesmo. Então, Marco Aurélio. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, estou. Certo. Então, professor, na verdade eu tô aqui na rua, por isso pode parecer alguns barulhos, tá? Na verdade eu gostaria de fazer até um adendo no que o senhor estava discutindo agora há pouco, sobre realidade e tudo mais. Eu acabei, né, só para entender um pouquinho, eu fiz sobre a educação física de licenciatura, me formei já tem alguns anos, mas eu acabei fazendo outro curso também, que é arqueologia bacharelado. Então eu acabei estudando um pouquinho mais sobre essa questão da vivência cotidiana e algumas outras coisas também. E aí, nesse ponto, eu gostaria de fazer uma adendo à tua fala, e também já um indicativo para os colegas, que é, nesse meus estudos, eu acabei conhecendo dois autores que falam sobre cotidiano. Uma delas é a Hannah Arendt, e o outro é o Michel de Certeau. É bem interessante, e acho que sugiro alguns colegas também dar uma olhada, que quando a Hannah Arendt vai fazer todo o processo, que ela vai explicar o que é o cotidiano, né, ela trata exatamente essas questões que você tratou, né, só que ela fala assim, as pessoas, o que vai formar a própria subjetividade do sujeito é bastante com relação à vivência dela, né, porque até a vivência, ambas pessoas podem viver na mesma sociedade, mas as vivências, né, tipo assim, até dentro de Goiânia, a pessoa pode viver, às vezes pode viver na mesma cidade, ter numa mesma classe social, mas ter vivências diferentes. Então a percepção que elas vão ter de mundo vai ser diferente, né? E isso, aí já partindo para o Michel de Certeau, vai refletir na forma com que a gente vai agir no mundo também, né? E como a gente vai perceber esse mundo, como a gente vai, como nós iremos refletir em todos os aspectos, né? E é interessante isso levar para a educação física, isso dentro de uma sala de aula, por exemplo, a gente tem diversas percepções e diversas realidades, né? E isso também, e ao fazer também uma pesquisa, se a gente for pegar só a questão da própria fenomenologia, a gente tem uma série de coisas ali. Agora, trazendo questões históricas do materialismo, nossa, a gente tem um leque gigante, né? Visto que ao a gente se aprofundar em elementos da sociedade, a gente consegue ver também até as complexidades que existem dentro de uma mesma sociedade. Lembrando que a gente não tem uma única subjetividade, a gente tem subjetividades que vão influenciar na forma que essa sociedade vai ser constituída. É mais ou menos isso que eu ia falar. É um pouco complexo, mas era isso aí. Obrigado, Marco Aurélio. É interessante você trazer essas referências, porque aí, em certa medida, elas dialogam com o que nós falamos sobre a questão das características de abordagens fenomenológicas. Pois, você foi bem correto, né? Ao tratar do cotidiano para esses autores, né, eu particularmente já li um pouco de Hannah Arendt, mas ao tratar desses elementos, né, é posto de que a constituição da subjetividade se dá nessas relações e interações e nas suas significações dadas por esses sujeitos. O que nós estamos tratando aqui, para mostrar um pouco uma diferença e um contraponto, é que o cotidiano formado com essas características que estão trazendo de ser histórico, de ser um elemento imediato de uma realidade maior, de algo que é mais de uma realidade que ela é uma totalidade, ela tem enquanto fundamento, né, ou seja, onde que o cotidiano é fundamentado? Nas relações em que o ser humano constituiu de produção da vida material e imaterial. Ou seja, a amarração do materialismo é diferente da amarração da fenomenologia, pois ela entende e concebe que o cotidiano ela é uma constituição histórico-social assentada na forma como a humanidade produziu a sua vida material e imaterial, ou seja, pelo trabalho. Trabalho enquanto atividade humana, intencional, dirigida, teleologicamente, ou seja, possui uma finalidade de mudança, transformação da natureza
E, consequentemente, é um processo de produção, mas também que garante a reprodução da própria sociedade. Pois é nesses elementos de constituição pelo trabalho que a sociedade também se constitui. Nós temos as divisões de funções, divisões de classes, né, e assim por diante, como apareceu aqui rapidamente no chat, deixa eu até abrir, alguém aqui falou sobre relações de classe, isso, foi o Walter. Bem bacana que você trouxe, Marco Aurélio, porque aí nos ajuda a observar onde se encontram esses autores, com quem eles dialogam. Agora eu vou passar a palavra para a Poliana, que eu acho que ela já deve ter restabelecido. Ainda não. Você reiniciou o Google Meet? Quem sabe uma ideia, Poliana, tentar entrar pelo celular. Tá, ok. Às vezes também, se você quiser escrever a pergunta no chat, a gente pode tentar dialogar pela pergunta no chat, tá bom? Então, pessoal, nesse ponto, né, quando a gente coloca este elemento do cotidiano sendo abordado pelo materialismo histórico-dialético, esse é um importante fundamento. O que é do imediato, aparente, ele é expressão, ele é concreto, mas não podemos apenas nos fixar no que ele aparece. E naquilo que está em sua essência, é uma essência que ela é histórica e social. Fizemos o exercício aqui com a questão da violência na escola, poderíamos fazer esse exercício com qualquer que for o objeto de investigação. O que é importante é observar o que são as determinações desses temas, desses aspectos. Como é o caso, eu peguei o exemplo aqui do Alexandre, na questão da realidade, voltando aqui. É bem provável que, na sua atuação enquanto professor de educação física, ele possa estar inserido em um contexto na cidade de São Paulo, que possa ter ou não, eu não estou fazendo o exercício, pode ser um contexto em que a rede de educação paulista seja mais estruturada, possua salários melhores do que se comparado com outras redes aqui, como é o exemplo de Goiás. Vou falar de Goiás porque é daqui que a gente está falando. Então veja bem, nós somos professores, o elemento universal, somos professores de educação física, estamos atuando na rede de educação, particular ou pública. Agora, diante aos contextos diferenciados, ao contexto do Alexandre, ao contexto de quem está no Maranhão, de quem está no Amapá, né, e outros mais, poderão ter particularidades que estão relacionadas, inclusive, a questões estruturais. A falta de estrutura ou estrutura que são mais avançadas. Um outro exemplo, né, ainda relacionado a esses pormenores dessas particularidades. Tem escolas aqui na cidade de Goiás que passaram por processos recentes de uma política educacional de militarização. E esta militarização, ela impacta na formação do currículo escolar. Isso, por exemplo, já não é tão desenvolvido assim em outras localidades. A exemplo aqui da própria cidade de São Paulo, já tem algumas, mas não é igual que Goiás. Aliás, Goiás foi laboratório para a militarização nas escolas. Esse é um ponto. E aí a gente poderia continuar fazendo esse exercício. Então, de novo, o que é do universal, do particular e do singular. E aí, lá na escola que o Alexandre atua, por exemplo, pode ser uma escola que tenha boa estrutura. Pode ser um elemento que está ali nesse elemento singular, naquilo que é característica própria dessa escola, que se fosse comparado com outras escolas daquela própria região onde ele trabalha, da própria cidade ou do próprio estado, pode ser, inclusive,
a que apresenta a melhor ou a pior estrutura. Então, isso é um ponto para a gente fazer essa reflexão, né, da nossa aproximação com o objeto de investigação, né, de observar que o que está no cotidiano, né, é o cotidiano enquanto ponto de partida, mas que essa relação do universal particular e do singular está eivando este objeto. Eu vou passar a palavra aqui para, deixa eu ver quem foi que levantou a mão, acho que foi o Ellison. E eu vi mais um comentário aqui. Pode falar, Ellison. Boa noite, professor. Me escuta bem? Estou escutando, pode falar. Bacana. Então, boa noite a todos e a todas. Rapidinho, meu nome é Ellison, né? Sou egresso da Faculdade de Educação Física e Dança, UFG, formado em licenciatura em Educação Física. Então, só trazendo um adendo dessa questão, a contribuição, essa análise, né? Esses estudos a partir do conceito de realidade e algumas questões ligadas a determinações a partir do materialismo. Né? Então, realmente, trazer que a minha compreensão vem muito a partir de o quê? A realidade vista para além do sentido do uso comum, do senso comum, que é justamente se as pessoas têm realidades diferentes. Né? Então, quando o professor comenta que essa questão de haver uma realidade só, que ela funciona a partir de leis gerais, né, do ponto de vista mais fundamental, a luta de classes, que funciona a partir de determinações, eu compreendo muito essa questão justamente de que, por mais que pessoas vivam em realidades diferentes, né, o que pode apontar para a gente compreender ela como sendo uma só é justamente compreender esse funcionamento dela, que é um tanto quanto padrão, né, que o professor comentou, a nível de Brasil, a nível de mundo, que é o próprio sistema social, né, sistema sociopolítico. Então, assim, pensando, por exemplo, sei lá, a criança, né, que de fato frequenta um colégio de elite, uma criança ligada a um colégio na periferia. Então ali elas já nasceram com realidade no senso comum, né? Realidades diferentes, mas essa realidade histórica que predeterminou, né, que haja essa desigualdade, essa disparidade entre as condições de acesso, né, bens culturais, bens de consumo dessas crianças, ela é uma só e independe dessas crianças, né, e virão outras crianças. É importante compreender de forma não linear também. Então, pode ser que haja uma ascensão social por conta dessa criança na periferia, né, pode ser que essa criança do colégio de elite ela perca ali, por alguma eventualidade, esse acesso a esses bens, né, ela deixa de ser rica. Né? Então não é linear, é complexo, mas as forças, né, de gestão do sistema sociopolítico têm mecanismos de fazer com que a coisa aconteça a partir, né, da manutenção dessas leis, né, leis pautadas na desigualdade, leis pautadas na exploração, enfim. Então, assim, levando para a educação física, inclusive, né, a gente tem, por exemplo, essa questão de, por exemplo, a diversidade das práticas corporais, né, por exemplo, em diversas instituições de ensino, mas a realidade como um todo ela permanece num só, que é justamente essa reprodução dessas desigualdades produzindo práticas corporais, né, diferentes. Então, mas, por exemplo, numa escola de uma criança rica, por exemplo, você tem ali acesso ao golfe, acesso ao beisebol, acesso ao, enfim, né, práticas mais europeias, talvez, mas não tanto criações brasileiras. Numa escola mais periferia você tem acesso aí à capoeira, né, ao jiu-jitsu, enfim, as artes marciais mais ligadas ao contexto brasileiro. Então, digamos que são realidades diferentes, mas, de novo, a análise marxista, né, essa realidade de construção, né, dessa sociedade brasileira que é complexa. Eu acho que, para finalizar, eu colocaria que é isso, né, como a realidade ela é diversa, e por ser diversa e complexa, não muda o fato que ela é uma realidade só, né, com leis que funcionam, que operam para reproduzir certas tendências. Então, por mais que as coisas, digamos assim, caminham por caminhos diferentes, né, elas seguem para um rumo só, e esse rumo só, se a gente fazer análises assim, cuidadosas, né, e observar a tendência, a gente sempre vai chegar a um denominador comum, que é o sistema sociopolítico, que é o sistema capitalista. Tá, eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Alexandre. Eu vi que a Poliana escreveu alguma coisa aqui, né,
Mas antes eu queria só fazer um pequeno comentário, né? Que é bem bacana de pegar aqui na fala do Elis. Se nós então temos, enquanto um objeto de investigação, um objeto que é sócio-histórico, o que cabe ao investigador é de buscar, desvelar as tendências, foi essa palavra que ele utilizou, né? Buscar compreender as tendências e das determinações presentes nesse objeto. E quanto mais a gente consegue aproximar e desvelar essas determinações e outras mediações que atravessam, mais próximo estamos de compreender de forma verdadeira este fenômeno, esse fato, esse objeto. Nesse sentido, inclusive, nos coloca já numa concepção marxiana sobre verdade. A verdade não é um elemento absoluto, mas nós nos aproximamos cada vez mais de um sentido verdadeiro, quanto mais conseguimos descobrir e desvelar as determinações sobre os objetos. Quanto mais aproximamos, mais temos condição de conhecer a realidade, de conhecer o que a formata, de conhecer como ela é instituída e constituída. Se, veja bem, olha, outro conceito que entra para a marca importante, se a gente faz o exercício, mas reconhece de forma parcialmente aspecto dessa realidade, corre-se o risco então de ser ideologia. Por isso que para a ciência para Marx, é esse processo contínuo de desvelamento da realidade. Se no caso você se apega ou se detém em um elemento parcial ou no elemento imediato ou aparente, a ciência vira ideologia. Aqui no caso, tratando da acepção, né, de que ideologia é um elemento, né, um conhecimento parcial, né, da realidade que possui a tendência de generalização, quando o parcial é tratado para explicar o todo. E isso para Marx é um equívoco metodológico grotesco. Bom, eu vi que o Alexandre levantou a mão. Enquanto o Alexandre vai tecendo sua participação, eu vou lendo aqui a pergunta da Poliana também. Pode falar, Alexandre. Então, né, professor, aproveitando a fala do professor Ellison, também eu vejo que isso tem a ver também em relação àquele micro, meso e macro, né, é o que acontece dentro de cada sociedade. Então, cada um tem a sua realidade e, com certeza, professor, eu concordo contigo que a realidade pode ser a mesma, só que eu acredito que seja no micro, no meso e macro, e é diferente, ou seja, tem a particularidade em cada um, e está relacionado que a Poliana também citou, que tudo tem a ver com essa parte histórica e social. Então, é uma complexidade dentro de uma outra, e realmente a gente acaba meio que, como o senhor disse, alienado, e na verdade a gente fica muito perdido no que é realidade, no que é o ideal, o que é o fato, o que é o cotidiano. Então, vamos dizer, essa complexidade, ao mesmo tempo atrelada a todos, ele também se torna um complicador de tudo, para buscar um meio, um método que realmente seja efetivo para atender a todos. Alexandre, muito bacana. Assim, a sua síntese realiza aí já uma exposição do nosso diálogo, né, e me fez compreender que você entendeu o que nós queríamos colocar aqui. Então, se essa realidade ela é uma só, nós possuímos particularidades dessa realidade. Vou chamar aqui de facetas dessa mesma realidade. Né? Vou só voltar aqui, que nós estamos já são 21 horas, e eu quero ver aqui a pergunta da Poliana. Ela colocou que assim, uma dúvida que eu não acho que possa ser imatura, mas vamos lá. Tudo é histórico-social. Então, se em todo objeto ou fato que eu observe e não compreendo as camadas que por ele perpassam, eu não consigo então observar de fato a sua essência. Veja então somente a aparência daquele fato ou objeto.
Se assim for, grande parte do que vemos cotidianamente vemos somente a aparência, já que não sabemos a história de todos os fatos. Poliana, muito interessante e não tem nada de imaturo a sua pergunta. E eu vou buscar responder, considerar com você o seguinte aspecto. Partindo da resposta que eu estava colocando sobre o que é o sentido de ciência para Marx, a gente transportando para aqui, para tentar elaborar uma resposta para você, então cabe à ciência buscar sucessivamente aproximar do objeto de investigação e ir desvelando as suas camadas. Vamos pegar um exemplo de uma cebola, como se a gente estivesse cortando a cebola e fosse tirando pele por pele. Nesse ponto, entra um elemento importantíssimo para o debate. Então, peraí, se a gente descasca a cebola, vai chegar ali no miolo dela, e dali não passa mais. Poderíamos dizer que isso é essência? Em um fenômeno histórico-social, a essencialidade é histórica. Ela se modifica. Então, diante dessa observação, desse aspecto, poderia dizer que sim, a gente não vai chegar a compreender a essência, mas nós podemos enxergar as tendências deste objeto, as categorias que entremeiam este objeto. E que daí, então, a gente pode extrair as explicações mais concretas, reais e verdadeiras sobre o objeto. Então, pegando um exemplo aqui de novo no diálogo com todos vocês aqui, né? Se a gente pega um elemento que está presente na totalidade social, de que somos seres que vivem nesse modo de produção capitalista, regido por esse modo, e nessa forma nós somos ou da classe explorada, né, ou somos proletários. Eu não sei se ela tem aqui proprietários, pode até ser que alguém aqui tenha um pequeno negócio, coisa e tudo, mas quando eu falo proprietário do meio de produção, eu estou falando daqueles que gigantes, né, que a gente nem chega a imaginar, que hoje em dia se transformaram em conglomerados, não apenas sujeitos, está localizado num sujeito ou no outro. Estou falando de conglomerados, de instituições. Mas todos nós vivemos nessa mesma realidade organizada socialmente, na estrutura de classe, em que somos proprietários ou proletários, trabalhadores, trabalhadoras. Esse é um elemento universal e condicionante da nossa forma de viver. Neste ponto, nós atuamos nesta realidade como professoras e professores de educação física, sob esta organização, e que poderá, nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, estar presente no processo educacional e formativo de crianças que estejam na escola privada, como a escola, aquela que é bastante famosa lá em São Paulo, Dante, né, que é uma das escolas mais caras do país, Dante Alighieri, se não me engano, ou dar aula para os filhos e filhas da classe trabalhadora que estão lá na periferia. Ou seja, a mesma realidade, os mesmos elementos determinantes da formação social, atuando como professoras e professores no processo formativo geral, mas que, sob determinadas condições e circunstâncias, eu posso estar atuando enquanto trabalhador em uma classe, em uma escola voltada para uma determinada classe, ou estar trabalhando em uma escola voltada para a classe proletária. A exemplo, né, aqui em Goiânia nós temos já, né, e inclusive é objeto de interesse de muitos professores que estão formando aqui na Faculdade de Educação Física, de uma forma geral, Educação Física e Dança, que morre de vontade de dar aula em uma escola aqui em Goiânia, que para você chegar lá, inclusive, tem até heliporto. Enquanto isso, parte de vocês deve estar atuando em escolas da rede municipal, estadual, que atende regiões periféricas de alta concentração de índice de violência. Citando a minha experiência enquanto professor, que eu já fui na rede municipal aqui de Goiânia, eu só dei aula em periferia. Não fui em nenhum momento para nenhuma escola de centro.
E mesmo porque as escolas de centro não significa que ali vai ter um recorte de pessoas que são de classes média ou média alta. Não, elas estão no centro, atende um maior número de pessoas daquelas regiões, mas não significa que estejam ali as pessoas dessas classes. Boa parte delas poderiam estar em instituições privadas. Olha, aí entra um outro elemento importante, Poliana, e demais, que é o seguinte: se nós estamos tratando de um objeto sócio-histórico e que nesta nossa sucessiva aproximação para desvelar este objeto e aquilo que o determina e que medeia, atravessa ele, temos de entender que este objeto, essa essencialidade que ela é histórica e constante, em constante mudança, ela também é contraditória. Contradição aparece como uma categoria central no pensamento marxiano, antes não encarado por outros filósofos ou outros teóricos. Para não ser injusto, Hegel já falava sobre a contradição e a contraditoriedade no desenvolvimento do pensamento humano. Mas Marx o põe como elemento central para mostrar que os objetos, nessa constante transformações, elas podem ser recheadas de contradições. Estamos citando algumas aqui. A contradição de que nós somos professores de educação física, atuando no ensino, atuando na educação, mas podemos estar numa escola privada que tem heliporto, ou podemos estar numa escola de periferia que os alunos nem têm, estão indo à escola para poder se alimentar, como aconteceu agora durante a pandemia. Olha as contradições aí entremeando as relações sociais e a constituição dos nossos objetos históricos sociais. Então veja bem, historicidade, contraditoriedade são elementos pertinentes nessa reflexão que nós temos o tempo inteiro de observar e tentar apanhar a realidade, de conceber idealmente, quando eu falo aqui, uma prévia ideação, a gente concebe, utilizando uma expressão que foi utilizada aqui por vocês, né? A gente abstrai elementos dessa realidade para buscar desvelar as leis, as tendências que possam ser explicativas dela própria, da sociedade, do objeto, dos sujeitos. A tal ponto dessas determinações que vão influenciar, volto a dizer, na nossa subjetividade. Isso é bem bacana, né? Porque é curioso, né, a gente pensar isso. Porque muitas vezes nós temos a tendência de que a subjetividade é minha, eu penso o que eu quiser, eu tenho opinião. Mas a subjetividade, ela é uma constituição histórica também. Tem um filme que provavelmente vocês já assistiram, O Diabo Veste Prada. Eu particularmente, volta e meia, quando está passando televisão, eu gosto de assistir esse filme, porque acho que tem uma cena ali que o filme não é bom, mas a cena é belíssima. Quando a funcionária que está entrando para trabalhar com a Miranda, lá não sei o que das quantas, né, como assistente, primeiramente ela é uma pessoa suburbana, de classe média baixa, vai trabalhar numa empresa que está atuando na moda. Ela chega com um suéter azul lá, de uma forma mal vestida, digamos assim, para os parâmetros, dá um sorrisinho em meio a uma reunião do tipo assim, debochando aquela coisa assim, mas meu Deus, isso aqui que é uma peça de roupa, tá? Que coisa ridícula, que coisa horrível, naquela coisa da alta costura. Aí essa personagem feita pela Meryl Streep vira e fala para ele, por que você está com esse sorrisinho irônico, esse deboche? Você acha que você está usando esse suéter porque foi uma escolha pessoal sua? Uma escolha contra o sistema? Deve saber que a tendência desse azul turquesa, não sei o que das quantas, foi lançada há 10 anos atrás por uma coleção de moda vinda de um sujeito tal, tal e tal. Ou seja, a alta costura, a indústria, a produção de mercadoria, ela está arraigada e reificando as nossas relações sociais que
nesse ponto, ela quis fazer a seguinte demonstração. Você escolheu essa peça azul, mas não foi por escolha própria sua. Foi porque foi uma tendência lançada e foi produzida anos atrás. Só que como você não tem dinheiro para adquirir essa peça lá da Balenciaga, que é 15 mil, 20 mil dólares, 30 mil dólares, você vai lá na Mesbla, ou Mesbla, nem existe mais, vai lá na Renner e vai comprar essa peça lá na Renner. A imitação da peça, mas seguindo a tendência de usar o azul turquesa. Olha como a subjetividade do sujeito também está eivada por determinação histórico-social. Então, voltando aqui para o gancho da nossa tentativa de responder à pergunta da Poliana. Nesta sucessiva aproximação, o elemento da essencialidade é histórica, a substância histórica, ela muda, transforma, modifica e tem contradições nesse processo, que pode, nessa contradição, suprimir ou manter elementos da característica do objeto. Um exemplo dessa questão de suprassunção ou suprimir. Nós tivemos a mudança do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Nesse modo de produção, nós tivemos uma supressão de um tipo de forma de produção. Mas uma sociedade dividida em classes se mantém. Pegando aqui um exemplo bem grosseiro para ver se vocês concebem essas reflexões nossas. Bom, pessoal, já são 21h12 e a gente teria muito mais do que conversar. Gostaria de trazer mais elementos dessa reflexão. Mesbla é antigo, né? Ia falar Lobras também, mas não sei se alguns aqui conseguem lembrar. Era Lobras, Jumbo. Mas veja bem, eu vou pedir licença para vocês, então, se vocês têm primeiramente alguma pergunta a ser feita, porque eu quero apresentar já as diretrizes para a próxima atividade. Então, bem, então eu vou pedir licença para compartilhar uma tela aqui. Deixa eu só mais uns minutinhos com vocês. Esta atividade estará disponibilizada para vocês lá no nosso Moodle. Compartilhou aí? Então agora deixa eu aumentar só um pouquinho esse zoom para ver se... Beleza. Então, pessoal, vocês fizeram uma atividade. Esta atividade, que é da Quaresmeira, vocês logo na semana que vem já vão ter ali a quantificação da nota dela. Mas a grosso modo, veja bem, olha o exercício. Como era um elemento subjetivo, então todos que fizeram a atividade têm já um ponto na avaliação. Quem não fez a atividade, nós iremos reabrir o sistema. Tudo bem? Então já fiquem informados que será reaberto para que vocês façam essa atividade. Esta segunda atividade, ela é uma extensão e aperfeiçoamento de algo que vocês já fizeram com o professor Sérgio. Vocês fizeram um registro fotográfico do ambiente do trabalho de vocês. Eu, inclusive, já também acessei e dei uma olhada lá nas fotografias que vocês fizeram. Se esse retrato é como o próprio nome diz, é um recorte, um retrato da realidade, do cotidiano de vocês, então a gente vai utilizar ela novamente enquanto ponto de partida para esse trabalho. Então, nesse caso aqui, vocês irão, nesta atividade, em que vocês detectaram elementos da estrutura física, equipamentos, aquilo que é estrutural relacionado ao trabalho docente, né? E que o professor solicitou que vocês vinculassem a imagem com temas que ele selecionou ali a priori, de planejamento, avaliação, inclusão, identidades sexuais e de gênero, relação professor-estudante, classes sociais, questões étnico-raciais, identidades sexuais e de gênero, entre outros.
Então agora, o trabalho que vocês realizarão é de fazer uma articulação da vida cotidiana retratada nesta imagem, do cotidiano escolar na instituição em que você atua, ou instituições, caso você atue em mais de uma, só que vocês irão articular com as leituras feitas até o presente momento na disciplina. Então, a intenção nossa agora, nesta avaliação, é o seguinte: estamos saindo de um ponto de partida. Na base da pesquisa educacional pedagógica, fizemos leituras acerca da vida cotidiana, fizemos debate acerca disso, apresentamos categorias para se pensar essa relação com esse objeto. Agora vocês irão criar um texto dissertativo em que vai buscar articular a leitura e o debate feito com a descrição do que vocês já fizeram na fotografia da atividade do Sérgio, do professor Sérgio. Ou seja, grosso modo, esse será o exercício em que nós iremos observar a capacidade de estruturação de texto que vocês possuem e de constituição de argumento. Não será, veja bem, não será feita uma exigência como se você estivesse escrevendo uma tese. A intenção não é essa. Esse exercício é um exercício inicial de constituição de uma exposição sobre a reflexão que você tem sobre o objeto, que no caso é o retrato que vocês retiraram, mas agora um pouco mais engrandecidos e engrandecidas pela leitura que vocês fizeram ou farão, continuarão farando para poder fazer a atividade. Grosso modo, vamos fazer um texto dissertativo. Descrevendo, veja bem, está em destaque aí, ó, contendo uma introdução. E nessa introdução vocês irão apresentar as discussões gerais sobre o seu objeto. Na parte do desenvolvimento, vocês podem já aproveitar a descrição que vocês fizeram na atividade do professor Sérgio, mas não é somente aproveitar, é aproveitá-la como ponto de partida, mas vocês podem melhorar essa descrição. Vocês podem aperfeiçoar o seu olhar sobre o objeto. Voltando ao exercício que fizemos agora ao final, nós estamos fazendo as sucessivas, constantes aproximações com o objeto. Então, vocês fizeram uma atividade básica com o professor Sérgio, agora nós vamos aperfeiçoá-la, complexificá-la. Então, descrição da imagem e do cotidiano do trabalho, uma análise inicial, né, para onde vocês vão articular o que vocês estão trazendo na imagem com a leitura realizada até o presente momento. E vou deixar também mais um texto de sugestão para que vocês busquem fazer essa articulação também, ajudem vocês a elaborarem essa articulação. E trazer nas considerações finais, ou que eu vou chamar aqui também de transitórios, porque tudo aqui é ponto de partida no momento, apontamentos pertinentes para o aprofundamento desse estudo que vocês estão nesse momento começando a caminhar. E que destes apontamentos vocês já vislumbrem possibilidades de objetos de investigações futuras nos seus TCCs. Já quero deixar aqui adiantado que essa atividade ela é parte do processo para o que nós iremos discutir lá na unidades 2 e 3. Então, é um exercício para vocês começarem a elaborar, ou seja, estabelecer uma síntese sobre uma observação inicial e descrição do objeto do retrato da realidade de vocês. Só que agora um pouco mais enriquecidos, porque a gente leu e debateu. E assim espero que vocês tenham compreendido o que nós temos feito até o presente momento. Em seguida, lá na unidades 2 e 3, nós vamos dar um outro salto, que aí vai ser na definição do problema de pesquisa, que pode ser que esteja relacionado com esse texto inicial que vocês façam, aqui irão fazer, vocês irão
novamente dar um passo de engrandecimento no trabalho. Deixá-lo mais deixar mais rico, inclusive para a definição do objeto de pesquisa, do problema da pesquisa. Alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Aproveitar que nós estamos num momento síncrono, estou vendo aqui alguns rostos. Alguma dúvida? Então veja bem. Então, um texto dissertativo, contendo uma introdução para apresentar o tema, a figura, o retrato, apresentar. Você pode se auto-apresentar, colocar como professor, em qual escola que atua, instituição, em qual estado, por quanto tempo. No desenvolvimento, vocês irão fazer relação direta com a descrição da imagem e do cotidiano do trabalho. Farão um exercício já de análise inicial, algumas inferências que vocês consigam fazer na ponte entre os textos estabelecidos para a leitura. Em especial, dessa parte final aqui do trabalho do texto do Ranieri Card, professor Ranieri Card, do texto do José de Souza Martins e do texto do próprio José Paulo Neto, do vídeo do José Paulo Neto e outros textos que eu vou deixar para vocês. Então, vocês já fazer essas articulações e essas inferências. E finalizando com apontamentos pertinentes para o aprofundamento do estudo em torno de um objeto de investigação. Na formatação, vocês terão um texto de, no mínimo, de 2 páginas digitadas. Mínimo. Pode ir para mais. Com espaçamento simples, letra na fonte Times New Roman, tamanho 12, e normas da ABNT, caso vocês utilizarem do recurso da citação bibliográfica, da citação direta e ou indireta. Então, a gente estabelecer aí essa relação com as normas da ABNT. Para aqueles que estão mais enferrujados ou talvez não tenham tanto costume com a ABNT, vou deixar linkado o link do repositório da UFG, da biblioteca da UFG aqui, para que vocês acessem, lá tem todas as normas relacionadas a isso. E aí, neste ponto, a data de entrega, peraí, deixa eu ver aqui, tem um movimento, está escrito, deixa eu ver aqui, será que essa já vai ser lançada nas próximas unidades? Está escrito 3 páginas, por favor, ratificar, essas são 2 ou 3 páginas. Mínimo de 3 páginas. Mínimo. Tudo bem? Então vamos lá. A data de entrega desse trabalho ficou para a semana após o feriado de 15 de novembro. Ou seja, desculpa aqui, só um minutinho, deixa eu abrir o cronograma aqui. Então, nós temos a atividade da semana que vem de 7, de domingo, de 6 a 11. Na semana do dia 15 de novembro, vocês têm um feriado, de repente tem uma chance ali de ter o feriado para poder trabalhar. A entrega fica sendo no dia 16 de novembro. Melhor dizendo, vou até deixar até para o fim de semana. Em vez de 16, vamos deixar aqui para vocês, combinado aqui até o dia 16, 17, até dia 18 de dezembro. Desculpe, dezembro não, novembro. Novembro. Tudo bem? Podemos fechar então até dia 18 de novembro, entrega essa avaliação. Pode falar, Alexandre. Professor, é que eu participo do curso do COB, do Comitê Olímpico, e é justamente a semana que eu vou estar cheia, porque eu tenho um estágio internacional. Será que eu poderia postergar um pouquinho mais, deixar para o dia 22 ou 23? Olha, eu tenho que olhar, eu tenho que abrir aqui o cronograma, porque nós temos uma terceira avaliação ainda a encaminhar. E ela é mais complexa, porque aí essa avaliação vai dizer respeito a um desenho inicial do projeto de pesquisa de vocês.
Então, esse exercício aqui, gente, é um exercício um pouco mais simples. Tem que ter alguns cuidados, obviamente, mas ele é um pouco mais simples. Porque na data que eu tinha estabelecido aqui no cronograma, deixa eu até abrir aqui, só um minutinho, gente. Na data aqui aberta, nós teríamos lá nessa unidade esse desenho pedagógico sendo entregue em 12 de dezembro. Então, se a gente joga muito para frente, pode ser que isso dá uma travada nesse fluxo. Vamos trabalhar com essa ideia. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui, gente. 17, 18 de dezembro. Ficaria bom para vocês, para você, Alexandre, até dia 22, talvez, de novembro? Tá bom. Na verdade, eu só estava em dúvida porque eu vou ter que, então, ajustar meu cronograma, mas aí qualquer coisa eu tento entregar antes, tá bom? Mas só por causa de mim, professor, não precisa mudar, não. Não, eu quero tentar ajustar da melhor forma que seja adequado para todos e todas. Então, porque aí no caso, eu tinha colocado dia 18, né? De repente estende mais uns 2 dias, 3 dias, pode ser que ajude. Beleza? Vou estender mais 2 dias então, até dia 22 de novembro. Mas aí você sim já estar atento que nós temos uma outra avaliação do anteprojeto de pesquisa, que aí era para ser 12 de dezembro a entrega. Vai ter que talvez manter esse prazo. Mas a gente vai conversar melhor sobre isso lá na frente. 22 de novembro, então, data de entrega do trabalho. Cristina, pode falar. Professor, eu tinha feito um questionamento aí no chat, Oi, que desculpa, não vi. a imagem que eu postei na atividade do professor Sérgio, ela não condiz com o meu objeto de pesquisa. Eu posso trocá-la? Pode, pode. Só uma questão, Cristina, você não condiz com o seu objeto por quê? Só para eu poder ter uma noção. Meu objeto de pesquisa é o CMEIS e a imagem que eu postei é de escola fundamental. Ah, tá. Não, tranquilo, você pode trocar. Pode trocar. Ok, tá. Não tem Obrigada. problema. Aí, no caso, depois, Cristina, e demais, nós vamos fazer o seguinte exercício. O objeto de pesquisa não é o local, mas é o trabalho na educação física, pela educação física, pelo professor de educação física, ou não, no caso pode ser um pedagogo, que atue com o ensino das atividades corporais nesse espaço. Sacou? Entendi. Uhum. E aí fica sendo um local, mas o objeto é o trabalho do professor, do educador, da educadora. Certinho, então. Beleza. Eu vi que teve outra pergunta aqui. O Danilo perguntou: atualmente não trabalho na área de educação, posso buscar imagem na internet ou devo prosseguir de alguma outra forma? Danilo, veja se você já consegue realizar, e essa orientação já vai lá para a unidade 2, inclusive, para aqueles e aquelas que não estão ligados ainda. Já comecem a vislumbrar aproximações com uma instituição, a exemplo aqui do debate com a Cristina, uma instituição com um professor, uma professora de educação física que esteja atuando na escola, para que já comece a estabelecer diálogos acerca disso, para quem sabe essa professora, esse professor, seja um sujeito de pesquisa para esses que não têm ainda essa vinculação com a escola. Beleza? Então tentem já fazer esse exercício, Danilo, para se ele ainda estiver na sala, não vi ainda se ele está. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A professoria, onde enviar? Aí eu vou, na semelhança que foi a atividade 1, que vocês postaram lá num ícone chamado atividade, tarefa, será aberto também para vocês uma atividade para postarem a atividade 2. E aí nós vamos tomar o cuidado de fazer já a postagem direcionada para cada polo. Então, polo A, posta no polo A, polo B, no polo B e assim por diante, tudo bem? Essas orientações estarão para vocês lá no Cigar. Desculpe, Cigar não, gente, no Moodle. E aí, qualquer outra coisa, a gente vai tirando essa dúvida, que eu vou abrir um fórum específico também para isso, para a gente debater. Tudo bem até aqui? Mais alguma questão?
Bom, pessoal, então eu vou pedir licença para encerrar a gravação, mas agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Na verdade, essa é a primeira vez com essa experiência, né, do ensino síncrono, na atividade síncrona, que voltaremos a repetir. E espero que, assim, eu fico muito na torcida de que esteja compreensível, que vocês estejam entendendo esta proposição da disciplina de sair lá do cotidiano para avançar e identificar o objeto de investigação de vocês nesse cotidiano para tornar esse o seu objeto lá no TCC futuramente. E é claro, para realizar esse processo, a gente precisa, inclusive, nos determos sobre as teorias explicativas sobre a realidade. E sobre aquilo que pode ajudar a desvelar o seu objeto de pesquisa. Tudo bem? Então é isso. Por hoje a gente encerra por aqui. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, se possível. E até o nosso próximo encontro síncrono, mas lá na plataforma do Moodle a gente continua com os nossos desenvolvimentos das atividades. Então é isso. Boa noite a todos e todas.